Família, vamos ler aqui um livro muito conhecido, né? Que é o de 1 Coríntios, capítulo 13. E todo mundo sabe que eu falo bem rapidão e objetivo, né? Então, pedir a colaboração de todos. Começa assim, 1 Coríntios qual? 1 Coríntios, capítulo 13. Show? É uma das cartas mais conhecidas de Paulo. Diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses próprios, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, porém, o amor desses é maior. O maior é o amor. Então, assim, Paulo está escrevendo uma carta lá para os Coríntios, só para a gente entender. É um povo que estava se vangloriando muito com os dons, né? Dons de língua, dons de profecias, dom de cura, dom de revelação, dom. E a pessoa estava cada vez mais se achando bom de tanto dom. Aí Paulo falou assim para eles, olha, acima do dom tem um caminho que é muito melhor para vocês, que é o amor. O amor é um caminho sobremodo excelente para a vida de qualquer ser humano. Porque não havendo amor, não existe nada, porque tudo que existe acaba. O amor é a única coisa que permanece. O amor, Paulo diz que é eterno. E ele é além para a vida, né? O que Paulo está dizendo é que mesmo quando a gente morre, ainda existe o amor. Que é o amor de Deus por nós, onde a nossa alma vai ser salva, amor. Então, Paulo falou, pouco importa se você é bom, que bom que você profetiza em línguas. Que bom que você é um profeta, que bom que você tem dom de cura, que bom que você tem dom de visão, que bom, mas existe uma coisa mais excelente do que o dom, porque o dom só existe aqui, porque depois que isso aqui passar só vai existir o amor, não vai mais precisar revelação, porque tudo vai estar revelado. Você não vai mais precisar falar em línguas, porque a língua natural vai ser a língua em que você hoje fala aqui como o dom, lá não vai ser dom, vai ser natural. Que bom que você tem o dom de curar, mas quando tudo acabar, a cura não precisará mais, porque lá não haverá dor, nem choro, nem pranto, porque todas as coisas foram curadas. Então, maior do que o dom é o amor, porque o amor nunca acaba. Agora, a gente sempre ouviu falar, né? Sempre passa aí uma reportagem no jornal, de que o mundo vai acabar, de que vai cair um meteoro e vai aniquilar a raça humana, ou de que o universo vai retroceder, vai engolir tudo e a vida humana vai ser extinta em todo o universo, ou que vai haver um cataclisma, uma mudança climática e os mares vão retomar o seu lugar e a raça humana vai morrer. Todo ano, todo dia, toda hora, ouve-se que o mundo vai acabar. Mas o mundo já está acabando para muita gente quando falta o amor. Porque se não adianta falar em língua se não tiver amor. Se não adianta dom de cura se não tiver amor. Não adianta falar línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor.
Senão Paulo compara uma pessoa igual um sino que fica batendo, fazendo barulho e enchendo o saco. Não se pode nem dar mais a própria vida pelos outros se não houver amor. Isso não é um mártir, você apenas está ali virando uma Madre Teresa de Calcutá. Mas se não houver amor, não adianta entregar o corpo em lugar da morte do outro. Se não tiver amor, não adianta nem doar o que eu tenho aos pobres. Vai ser apenas uma benfeitoria. Sem amor, não tem resultado no mundo espiritual. Sem amor, não adianta eu fazer nada por mim e pelo próximo, porque sem amor não existe vida. Então o mundo está acabando para muita gente todos os dias quando o amor morre. Agora, por que a dependência química ela é considerada como uma doença espiritual? Por causa da morte do amor. Na dependência química, na adicção ativa, a falta do amor faz a vida acabar para a gente. E isso é uma característica da doença, não depende a mim sentir ou não. Eu vou sentir a falta do amor próprio e pelo próximo toda vez que eu adoecer novamente na dependência química. Toda vez que eu voltar ao uso compulsivo da minha substância de preferência, o amor morre e o mundo acaba. Então, se a gente está aqui hoje com esperança, fé e amor, é porque nós fomos ressuscitados do mundo dos mortos. É o maior milagre que aconteceu na nossa vida, nós estarmos em recuperação e novamente conseguindo amar. Porque quando acaba o amor, acaba a vida. Quando acaba amor, acaba tudo. Quando acaba amor, eu não me amo. Quando eu não me amo, eu não amo meu pai, eu não amo minha mãe, eu não amo meu filho, eu não amo minha vida. Quando o amor acaba, acaba a vida. Então essa história do mundo vai acabar em 2025 ou em 2030, aí a gente se atentando com as profecias. Tem a profecia da figueira, que quando essa figueira florescer, que significa Israel, não passaria essa geração até que o Filho do Homem viesse e o mundo acabaria, né? De modo aí que a gente tem aí, segundo a profecia da figueira, aí mais uns 20 anos, mas o mundo está acabando. Acaba para mim quando o amor morre em mim. Acaba para cada um de nós quando o amor morre em nós. Porque é só o amor que eu vou olhar para a minha vida e vou saber isso aqui é ruim, isso aqui faz mal. É só com amor que eu vou olhar para o meu próximo e vou ver o quão mal que eu fiz a ele. É só com amor que eu vou perdoar o mal do próximo a mim e vou propor a ele a outra face que Jesus fala. Se você levar um tapa numa face, vira outra. Jesus nunca falou sobre briga e porrada. Ele está falando apenas sobre oferecer um processo de reconciliação. E sem amor não há reconciliação. Porque sem amor não há perdão, sem perdão não há reconciliação. Então tudo na vida decorre do amor. Até a criação, o Big Bang foi um resultado do amor. Porque lá em Isaías fala que o Cordeiro de Deus, esse que amou o mundo, foi imolado antes da criação. Ou seja, o amor de Deus em entregar o seu Filho por amor de nós se manifestou na história humana há 2000 anos atrás, mas no mundo espiritual sempre houve essa entrega do Cordeiro de Jesus para que, se alguma coisa desse errado, as coisas voltassem a dar certo. Então, antes de explodir o Big Bang, Deus amou o mundo e entregou o seu Filho. É isso que Isaías fala. Antes que houvesse a criação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado, crucificado em favor de todos nós. Antes de haver criação, antes de haver Adão, antes de haver Eva, Caim, Abel, Sete, Elias, Noé, Moisés, Abraão, antes de haver tudo isso, houve amor. Antes de haver universo, terra, criação, houve amor. Tudo que existe, existe depois do amor, é decorrente do amor. Nós existimos porque Deus amou. E se Deus deixar de amar, não existe existência nem vida. Então tudo na vida é amor. Quando o amor morre, morre a vida, morre a existência, porque tudo passa a não fazer mais sentido na minha vida. E agora a pergunta é, se a nossa recuperação,
se ela está sendo fiel e verdadeira, se ela está conseguindo suscitar ou ressuscitar em nós o amor, primeiro o amor próprio. Porque enquanto eu ficar me odiando, enquanto eu ficar olhando para a minha vida passada e odiando a minha vida passada, enquanto eu olhar para tudo que eu fiz, para tudo que aconteceu, e eu sentir ódio, rancor e amargura, o amor não nasce em mim. O chamado da recuperação é voltar a viver. Não é ficar sem substância, isso vai ser consequência do amor que vai nascer em nós. Sem amor não há vida, sem amor o mundo acaba para a gente. O meu mundo acaba. Porque quando o amor morre em mim, o meu mundo acaba. Mas se o meu próximo se ama, o mundo dele existe. É o meu que acaba. Muita coisa que a Bíblia fala é muito individual, é muito pessoal, é uma relação entre Deus e o homem. Ela é coletiva, mas ela também é pessoal. E Paulo está falando disso. Olha, você está falando em línguas, você está curando, você está revelando, você está tendo visão, mas existe uma coisa que é mais excelente do que isso, porque isso vai passar. A sua revelação não vai fazer mais sentido quando tudo acabar e lá na eternidade tudo se tornar conhecido. Você está falando em línguas estranhas, mas isso já vai ser insuficiente quando tudo acabar e a gente chegar lá, que vai ser uma língua só. Você está curando, dom de cura, mas isso vai ser insuficiente quando tudo acabar, que todos nós seremos curados pela árvore da vida. É o que fala Apocalipse, e as suas folhas vão servir como cura para as nações. Você está vendo coisa que o outro não está vendo e revelando, mas toda a revelação vai acabar, porque hoje nós vemos como espelho, mas nós veremos como nós seremos conhecidos e conheceremos tudo conforme deverá ser conhecido, ou seja, a revelação plena. Toda a ciência acaba mediante quando a gente tem um encontro com a eternidade. Então tudo que existe morre e só permanece o amor, o que Paulo está falando. E ele fala no versículo 7, o amor tudo sofre. Ou seja, se for para sofrer, é sofrer com amor. Tudo crer. Se for para crer na vida, em alguma coisa, é para crer no amor. Porque eu posso crer em tantas coisas que não vão acontecer. Eu posso crer nisso, posso crer naquilo, eu posso crer que amanhã eu vou levantar e alguma coisa vai acontecer, isso não vai acontecer. Mas quando eu creio no amor, eu recebo de volta. Então, se for para sofrer, sofro com amor. Se for para crer, creio no amor. Se for para esperar, espero no amor. E se for para suportar, suporto com amor. Porque quando o amor acaba, eu sofro, eu não creio, eu não espero e eu não suporto a vida. Ela fica horrível e horrorosa. Quando o amor acaba, acaba-se a vida, o mundo acaba. Então, tudo isso que a gente ouve falar que o mundo vai acabar daqui a 10, 15, ou se a gente for pela ciência, que o mundo ou o universo vai se encolher daqui a 4 bilhões de anos e a gente se preocupa com 4 bilhões de anos para frente, enquanto isso o meu mundo pode estar acabando hoje pela falta do amor. E agora eu pergunto, quem aqui numa adicção profunda não esfriou do amor? É o nosso mundo acabando. Sem profecia de Nostradamus, sem profecia tem uma mulher lá que aparecia muito na Bandeirante, da mãe de Ná, sem profecia daquele, o mundo de cada um estava acabando na adicção ativa. O nosso mundo estava acabando, o mundo da nossa família estava acabando, porque o amor em nós e nas nossas relações, eles foram esfriando a cada dia. E a adicção leva a acreditar nesses falsos profetas, certo? Certo. E a adicção só me traz ilusão de que eu estou conseguindo, de que eu estou prosseguindo, de que eu tenho controle. A minha vida está acabando e eu estou dizendo que eu tenho controle dela. A minha vida já acabou, morreu. Se hoje eu estou aqui ou se vocês estão aqui, a gente leu, se eu não me engano, no culto passado, quando Davi fala que o maior milagre que existiu na nossa vida é porque a nossa alma foi arrancada da sepultura, ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos. E a nossa alma, a nossa vida, ela foi arrancada da sepultura. Se hoje eu estou limpo, novamente com uma mente crítica, se eu novamente voltei a me amar, se o processo de recuperação em mim está fazendo eu me amar,
se o processo de recuperação em mim está fazendo eu amar minha mãe e meu pai, se o processo de recuperação em mim está me trazendo o amor e eu estou me perdoando e perdoando os meus ofensores, é porque eu fui resgatado da sepultura. Nós estamos experimentando a ressurreição que tanto Jesus fala. Quando Jesus vai para o encontro de Lázaro, que chega para ele a notícia, Lázaro morreu. O nosso amigo Lázaro morreu. E ele falou assim, não, Lázaro não morreu, Lázaro dormiu. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro tinha morrido. E Jesus espera, ele se recolhe, ele não vai em direção a Lázaro de uma forma proposital. Ele só sai da cidade que ele estava para chegar na cidade de Lázaro, numa distância que daria que Lázaro já estaria 4 dias morto. Quando ele chega lá, o que Maria fala? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morrido. Ele falou assim, se creres, verás a glória de Deus. Aí ela fala um monte de história. Eu sei que no último dia da ressurreição, meu irmão lá, de ressurgir, ele fala, não, eu sou a ressurreição aqui. Eu sou a ressurreição da vida. Eu é que ressuscito mortos. Na ocasião de Lázaro, realmente morreu fisicamente, mas Jesus continua ressuscitando mortos. Eu estou de frente com um monte e vocês estão de frente com um. Nós éramos mortos que fomos ressurgidos da maior treva que pode existir, que é no coração. Aqueles sentimentos que a adicção nos trouxe. Aquele sentimento destrutivo de raiva, de rancor, de ódio, de falta de esperança, de amargura, de odiarmos a nós mesmos, de odiar pai, de odiar mãe, de odiar irmão, de odiar mulher, de odiar a vida. Isso é o instinto de morte. É o caminho que eu escolho para a morte. É o caminho que a minha adicção me coloca em morte, que Freud chama de pulsão de morte. Aquilo que eu experimento que me traz morte, e eu tenho compulsão por aquilo que me traz morte, é o instinto de morte, pulsão de morte. A nossa pulsão, ou seja, a energia canalizada nossa nas drogas, é uma pulsão de morte. Estou canalizando toda a minha energia, todo o meu intelecto, toda a minha força, todo o meu pensamento pela droga, não é o que a literatura diz? Usávamos para viver e vivíamos para usar. Pulsão de morte. Só que a recuperação me traz pulsão de vida, ou seja, é uma ressurreição que a nossa alma está tendo e que muitos de nós não estamos vendo. O milagre que a gente tanto pede na nossa vida está acontecendo. Começou a acontecer no momento em que eu entrei em recuperação. Então Paulo fala, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que fica batendo o tempo todo. Ninguém aguenta ficar perto de um sino que bate o tempo todo, a não ser que haja amor na fala de quem está falando a língua dos homens e dos anjos. A gente pode falar o que quiser, se a fala não for carregada de amor, vai ser um barulho no ouvido de quem vai escutar. E ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios que nem a NASA conhece, toda a ciência que nem a NASA alcançou, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu não vou ser nada. Não adianta eu enfrentar uma dificuldade e esse monte ir para lá e eu continuar perverso na vida, criando um monte de montes ainda na minha frente. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso eu vou me aproveitar. Eu só vou ser talvez um mártir. Luciano entregou o corpo para um monte de dependente químico que morreu no lugar deles, mas se eu não fez isso por amor, não tem significado espiritual nenhum. Vou entrar no livro de história, mas a minha alma vai viver amargurada eternamente, se não houver amor no que nós estamos fazendo. E ele continua, e ainda que o amor é paciente, aí ele começa a trazer a qualidade do amor, quando a gente começa a ressurgir dos mortos da amargura, e o amor começa a entrar na gente. O amor, diz ele, o amor é paciente contra a nossa ansiedade. O amor, ele é benigno contra a nossa maldade. O amor não arde em ciúme contra a nossa paranoia.
não se ufana, ou seja, não é orgulhoso, derrota o orgulho da dicção. E não se ensoberbece, derrota toda a soberba adicta. O amor é a cura para a vida humana. O amor é a cura para a adicção, o amor é a cura para tudo, porque ainda que eu morra no corpo, o amor é eterno. Se eu amo, diz João, aquele que ama conhece a Deus e é conhecido por Ele. Quem ama tem a vida eterna. Então o amor é a cura para todas as doenças, ainda que a doença me mate, eu estou salvo, porque não é sobre o corpo, é sobre a alma. O amor não traz cura para o corpo, pode até trazer, porque muitas das nossas doenças, elas são psicossomáticas. Uma alma amargurada, uma alma aflita, doente, somatiza e o corpo traz dor crônica. De modo que o amor cura a minha alma, pode até curar dores físicas. O amor é a cura para tudo. Ele fala, não se conduz inconvenientemente, não se preocupa com seus próprios interesses. O adicto tem o seu próprio interesse, que é o uso da sua substância. A partir do amor, o interesse do próximo tem tudo a ver comigo. Atender a necessidade do próximo é o meu dever também. Não se exaspera e não se ressente do mal. O amor expulsa todo o ódio, todo o mal que adoece a minha vida e a minha alma. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ainda que a verdade seja eu admitir que eu estou doente. Tudo sofre, a adicção, suportamos a adicção no amor, tudo crê, que embora somos portadores de uma doença incurável, vamos sobreviver, tudo espera que esse sofrimento, essa calamidade passa, e tudo suporta, porque embora tudo aconteça, a gente já tem garantia da vida eterna. E ele diz uma característica do amor, ele jamais acaba. Ou seja, se eu tenho amor, eu carrego uma esperança eterna sobre tudo que me envolve, sobre tudo que está acontecendo comigo. Jamais acaba, havendo profecia desaparecerá, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Ele era menino quando Paulo não conhecia o amor. E ele tinha todos os comportamentos de menino. De ter raiva, de ter ódio, de invejar, de ter ciúmes, de se vangloriar com o mal. Uma alma imatura, porque uma alma imatura absorve o mal. Agora, quando eu cheguei a ser homem, ou seja, maduro, quando eu conheci o amor verdadeiro, eu parei com esses comportamentos de menino. Eu parei de odiar à toa. Em vez de odiar à toa, eu passei a amar profundamente. Em vez de ter raiva, em vez de ser orgulhoso, eu passei a ter amor, eu passei a ser humilde, porque o amor me iguala a todas as pessoas, porque o amor é a única coisa que dá sentido à vida, não importa pobres e ricos, grandes e pequenos, escravos e livres, é o amor que liberta a alma, porque quem ama carrega, vive a vida em paz, porque quem ama encontrou o sentido da vida. E quem encontra o sentido da vida para a procura. E quem para de procurar descansa. O amor é o sentido da vida, não tem o que falar. Qual é o sentido da vida? É o amor. É esse amor absoluto que Paulo está escrevendo na carta aos Coríntios. E ele pega aquele povo que estava se orgulhando em si mesmo, que estava falando em línguas, profetizando, falando, eu sou maior que você, você é menor que eu estou profetizando, eu estou curando. Paulo chama eles lá na congregação dele e fala, olha, isso tudo é muito legal, meus irmãos, mas existe um caminho muito mais excelente que vocês não conhecem, por causa do orgulho de vocês. Esse caminho mais excelente é o amor, que ainda que você não tenha dom nenhum, você carrega o maior dom da vida, que é o amor. Quem ama, irmão, caminha.
Quem ama perdoa o pai, quem ama perdoa a mãe, quem ama se perdoa, quem ama perdoa a mulher. Porque o maior benefício do perdão não é para quem me ofendeu, o maior benefício do perdão é para mim. Porque quando eu perdoo, eu não esqueço, mas eu elimino a sensação de raiva, de ódio, de vingança, de rancor, sentimentos destrutivos que vão destruir a minha alma. O amor é a salvação da alma de todos os homens. Estou falando de Deus e sem falar o nome dele, porque Deus é amor. Falamos o tempo todo de Deus sem expressar a palavra, o nome Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então o sentido da vida é Deus, é o amor. Não tem para onde a gente correr. E Paulo fala que quando ele entendeu isso, ele deu um salto. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, sentia até os sentimentos dele, quando não havia amor, eram sentimentos destrutivos. Mas quando virei homem, amadureci no amor, eu aniquilei essas coisas que a gente sente destrutivas, elas vão ser aniquiladas naturalmente. Sabe por que a gente luta muito contra o que a gente sente, a gente não vence? Porque muitas das vezes não há amor dentro da gente. O amor é a cura. Quem ama conhece a Deus e é conhecido por ele, para a gente basta. Quem ama entendeu o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, e caminha em paz para sempre. E ele fala no final, agora pois, depois disso tudo, né, permanece a fé, que é muito importante. Sem fé, até é impossível agradar a Deus. A esperança, que sem esperança eu não durmo, se eu não tiver esperança pela manhã, eu vivo amargurado. Então agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, maior que a fé, maior que a esperança, é o amor. Porque ainda que aquilo que eu creio não aconteça, que eu tenho esperança não aconteça também, o amor é garantia de que tudo quando acabar eu vou viver eternamente. Então, pode tudo ser frustrado na minha vida, mas se eu amo, eu tenho a garantia da vida eterna. Nisso se resume o Evangelho. Aí você pega Jesus falando lá para o povo, olha, aquele povo cansado e sobrecarregado, ele fala, ó, vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque a única proposta de Jesus é o amor. Quando um pecador chegava para sentar na mesa de Jesus, ele era acolhido. Quando a prostituta entrou na casa de Simão, que foi até os pés de Jesus, que o dono da casa falou, se ele conhecesse quem essa mulher é, ou seja, uma piranha, ele não deixaria ela fazer o que ele está fazendo. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, falou, ó, essa mulher é o que você está pensando, mas eu cheguei na sua casa, você não me abraçou. Eu cheguei na sua casa, você não me beijou, que era uma prática, o beijo no rosto. Eu cheguei na sua casa, você não me lavou os pés, que é uma prática dos judeus, quando o visitante chega em casa, lavar os pés. Jesus falou, você descumpriu todos os rituais judaicos, porque você acha que você não precisa. Essa mulher só está no meu pé, enxugando o meu pé com as suas, molhando meus pés com a sua lágrima, enxugando os meus pés com os seus cabelos, porque ela reconhece tudo que ela é, uma pecadora. Agora, você não reconhece que você é pecador. Aí Jesus vira e fala para ele assim, logo, essa mulher é muito amada, porque a quem muito confessa, quem muito se entende pecador, muito vai entender do perdão de Deus pela vida da pessoa. Então quem muito confessa, muito é amado. Quem pouco se aceita, pouco é amado, porque não consegue discernir a dimensão do que o amor de Deus é capaz de cobrir e perdoar. Logo, se eu me reconheço como muito pecador, eu vou reconhecer esse muito amor de Deus. Logo, se eu visto uma máscara, vivo no auto-engano e falo que eu sou pouco pecador, eu não sou adicto do jeito que a minha mãe fala, nunca eu vou descobrir até onde a dimensão de Deus me cobriu. É por isso que Paulo fala, dos pecadores todos que existem na face da terra, eu sou o principal. Ele fala isso porque ele entendeu a dimensão do amor de Deus por ele. O amor é tudo na nossa vida.
Foi o amor de Deus que salvou a nossa vida antes de ter universo, antes de ter criação, antes de haver terra, universo, o cosmos. Deus amou e nos salvou. E isso só foi revelado para a gente há 2000 anos atrás, mas sempre existiu. É esse amor que Paulo estava convidando aquele povo de Coríntios a sentir. É esse o caminho mais excelente da vida de um ser humano, é o amor. Quem ama, vive. Quem não ama, existe. E o que existe vai ser destruído. O que existe vai ser destruído. A terra vai acabar. A raça humana fisicamente vai acabar. Todos os planetas já conhecidos e os não conhecidos vão acabar. As galáxias vão acabar. Isso é comprovado cientificamente. A única coisa que permanece eternamente é o amor. Portanto, se há o amor dentro de mim, eu sou eterno. A promessa da eternidade, gente, ela já habita no nosso coração, desde que haja o amor. Quando não há amor, acaba a vida. Então, essas profecias de que o mundo vai acabar, tal, elas podem até acontecer. Mas tem uma coisa acontecendo no mundo inteiro. O mundo de cada um está acabando quando o amor acaba. E existe uma profecia na Bíblia que fala que o amor de muitos esfriaria. E é verdade. Está acabando o mundo para todo mundo, todos os dias. Agora, a gente tem uma oportunidade de, enquanto o mundo está acabando, a gente sobreviver a ele. O que faz a gente sobreviver é carregar a marca do amor. Então, hoje, nós somos chamados a amar incondicionalmente. Ah, mas o fulano não perdoa, porque eu dei tudo para ele, quando eu precisei dele, ele não me ajudou, ou roubou de mim. Mas quem disse que o perdão é para ele? O benefício do perdão é para mim. A cicatriz fica. Eu já contei a minha história, não gosto de contar quando está sendo filmado, porque envolve vidas de outra pessoa, mas assim como eu decepcionei muito a minha família na drogadição, muitas pessoas também me decepcionaram, muitas pessoas mentiram para mim, e eu tinha na minha cabeça já dito todo o direito de carregar o ódio, o rancor e desejar o mal. Mas quando eu as perdoei, aquele barulho, aquele sentimento de raiva, de descontar, de querer que a pessoa se ferre na vida, tudo isso que estava me fazendo mal, ele foi aniquilado pelo poder do perdão. Eu lembro até o dia em que eu fui traída a primeira vez pela primeira namorada da minha vida. Tão traumático que foi na minha vida. Dia 28 de fevereiro de 2000. Só grava a data quando o processo é traumático. 28 de fevereiro de 2000. Descobri que eu fui traído pela primeira vez. Aquilo arrancou o meu coração. Eu carreguei uma raiva, um rancor, um ódio. Eu carreguei isso durante muito tempo. E isso afetou as minhas emoções, o meu comportamento. Anos depois, quando conheci o Evangelho, porque eu sempre fui da religião, sempre fui um religioso, mas a religiosidade não propõe cura, só peso. Quando o Evangelho entrou, quando o Evangelho entra, porque Jesus, ele é apenas uma chave interpretativa. Você olha para Jesus e interpreta a vida. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê ele perdoando aquela mulher que foi pega em adultério. A gente vê Jesus perdoando Zaqueu, quando roubou da comunidade inteira. A gente vê Jesus perdoando Pedro, de ter negado ele 3 vezes. A gente vê Jesus oferecendo perdão a Judas. Amigo, aqui vieste. O tempo todo Jesus era consciente disso. O tempo todo. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo perdão. Quando eu olho para Jesus, o significado da cruz, eu vejo amor. Então, Jesus, ele não tem que ser um líder religioso, me proibindo de ir para a rua, de ir para a festa, de ir para cinema. Embora festas nós temos limitações. Tá? Mas Jesus não proíbe nada. Ele é apenas uma chave que interpreta a vida. Se teu irmão te feriu, oferece uma oportunidade dele se reconciliar com você. O amor e o perdão salvam a nossa vida e as nossas relações. E é só a gente, às vezes, que não está entendendo. Por isso que Paulo fala para encerrar.
vou apresentar para vocês que estão aí falando em línguas, curando, profetizando, fazendo um monte de coisa, que isso daí vai acabar. E que se for só isso que existir no coração de vocês, vocês vão morrer. Existe um caminho mais excelente que dá vida eterna, que é o amor. Então hoje a gente está sendo convidado a amar. E o primeiro movimento de amor vai ser em relação a nós. Nós hoje vamos olhar a nossa vida com amor. A gente vai lembrar do que estava acontecendo lá fora, sem auto-engano, sem mascarar, sem racionalizar. A gente vai olhar com amor. E a gente vai ver se a vida que a gente estava vivendo condiz com amor próprio. A resposta é absoluta. Não é amor. Porque quem ama não se destrói. Quem ama busca sempre o melhor. Quem ama busca ajuda ainda quando o processo é destrutivo. Quem ama pede socorro quando a vida é perdida de controle. Então a nossa vida lá fora estava munida de amor. E a gente adoeceu. E nós morremos. E nós estávamos na nossa sepultura. O nosso fundo de poço, literalmente, é a sepultura que Davi fala em Salmos 30, que Deus foi lá e resgatou a nossa alma da sepultura. E a pergunta é, por que eu quero sair disso aqui? Porque eu ainda não entendi o amor. Porque a minha recuperação ainda não está me trazendo amor. Porque se a minha recuperação me trouxer amor, a pior coisa que eu vou desejar da minha vida, o maior temor que eu vou ter é de Deus e o do meu fundo do poço da minha sepultura. Está muito claro para a gente como se ama. E muito escuro quando não se ama. Então, a palavra de Deus hoje está provocando a gente a nos julgar se de fato já existe amor no nosso coração. Não existindo amor no nosso coração, estamos ainda completamente doentes. Só estamos sem usar substância. E é questão de tempo, meus amigos. O que Paulo propõe para aquele povo é uma cura para o orgulho deles. O que a palavra propõe para a gente hoje é a cura de todas as nossas doenças. Porque ainda que morramos nessas doenças, não vamos morrer na alma. É uma coisa muito absoluta o Evangelho. Por isso que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É salvação. Eu posso morrer no corpo, o pecado pode me dominar, não me dominar, o pecado pode existir, eu posso pecar, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, por causa do amor. Então, o exercício terapêutico de hoje é ir para o quarto hoje, depois da nossa janta, quando todo mundo tomar aí um clonazepam, amplipitil, diazepam, amplitilina, né? Quetiapina, que começar a bater aquele soninho, que o corpo começar a relaxar e a mente começar a entrar em estado de relaxamento, fazer essa pergunta: existe amor em mim? Porque se existir, a gente vai tomar a decisão certa. Se existir, vai haver amor próprio. Havendo amor próprio, eu abro mão de muita coisa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?